Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês a questão do estado intermediário. Já vou deixar de antemão bem claro que nós sabemos que existe outros tipos de visões em relação a essa questão do estado intermediário, outras formas de crença, mas nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa perspectiva protestante, dentro da nossa perspectiva evangélica, em que nós cremos em um estado intermediário, onde existe um céu, um paraíso para onde essas almas vão, e onde existe um Hades, prisão, onde ficam essas almas que não aceitam a Cristo como Salvador. Tá? Também, eu sei que existem outras maneiras, então eu não sou afeito a debate, não gosto de debate, então não adianta, por exemplo, você colocar lá na descrição, tentando refutar. Você pode até fazer isso, que é uma liberdade sua, mas não espere uma resposta minha, né, em relação a debater essa questão, por exemplo, com um adventista que enxerga essa questão de uma forma diferente. Eu não vou entrar em debate com nem com um adventista, nem com ninguém que pensa de forma diferente. Por quê? Porque é um debate inútil. Porque tanto ele não vai me convencer de que a posição dele está correta, como eu não vou convencer ele de que a posição dele está correta. Então, eu gravo os meus vídeos para trazer um esclarecimento para aqueles que não têm tanto esclarecimento sobre essa questão, e não para levantar debates intermináveis sobre essas questões que está resolvida em cada tradição. Tá? Então, esse é um ponto aí que eu queria deixar bem claro para vocês aí, tá bom? Uma outra situação vamos entender como que funciona de fato essa questão do arrebatamento. Como é que é trabalhado essa questão do arrebatamento? Como que funciona essa questão do arrebatamento? Aliás, essa questão do estado intermediário. Não vamos falar de arrebatamento especificamente, alguma coisa, mas a questão do estado intermediário. Vamos olhar uma definição aí. O que é o estado intermediário? É um modo de existência entre a morte física e a ressurreição final do corpo. Então, isso é o estado intermediário. Quando essa condição, quando eu morro, em que eu fico em um estado de espera. Agora, a questão é, aonde é que eu vou passar esse estado de espera? No céu, com Cristo, ou no Hades, prisão. Então, isso nós chamamos de estado intermediário. Esse estado de espera e estado consciente em que nós aguardamos, então, a primeira ressurreição, ou arrebatamento da igreja, em que todos os santos que morreram crendo em Cristo, e nós que aqui estamos na terra trabalhando e crendo em Cristo, teremos nossos corpos transformados e seremos levados aos céus definitivamente. Tá? Então isso é estado intermediário. Vamos ver aqui mais uma definição. Chamamos de estado intermediário a condição humana entre a morte e a ressurreição. Olha o que Paulo diz em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é isso que nós chamamos de estado intermediário. Veja que Paulo usa a expressão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esses mortos em Cristo, eles estão neste aguardo. E onde eles estão? Nós vamos ver uma figura daqui a pouco. Eles estão no terceiro céu, aguardando este evento. Vou mostrar a figura que fica mais fácil para eu explicar para vocês aí, tá? Depois eu volto aqui nessa definição. Então, dá uma olhadinha nessa figura aí. Então, nós temos aqui, seguindo a descrição de Lucas, tá? O seio de Abraão, e aqui do lado direito nós temos o lugar de tormento, e no meio nós temos um abismo. Tá? Então, quando todos os santos que morriam até morte e ressurreição de Cristo vinham para o seio de Abraão. Após morte e ressurreição de Cristo, olha a setinha aí, essas almas foram transportadas para aquilo que é chamado de terceiro céu na descrição
bíblica na descrição do apóstolo Paulo. E aqueles que continuam morrendo sem Cristo continuam no Hades, prisão, que é este lugar aqui. Então, quem está no seio de Abraão não pode passar daqui para o lugar de tormento. Quem está aqui do lugar de tormento também não pode passar para o seio de Abraão. E quem está aqui no seio de Abraão também não pode voltar à terra, a não ser que haja uma ressuscitação para que isso aconteça. E aqui também da mesma feita, tá? Então, isto daí é o que nós chamamos de estado intermediário. É o lugar aonde as almas vão depois que elas morrem. Com Cristo vão para o paraíso, sem Cristo vão para o Hades, prisão. Vamos ver aqui mais uma terceira imagem aqui. Jesus é taxativo quanto ao estado intermediário. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Há uma glória a ser revelada em nós, lá em Romanos. Nenhum salvo ficará longe de Jesus por período algum após a sua morte. O crente parte para estar com Cristo. Então, quando nós morremos, nós vamos para o paraíso. Aguardar aquilo que Paulo diz, aguardar o arrebatamento, aonde os santos que morreram crendo em Cristo, até morte e ressurreição, serão ressuscitados, haverá o encontro de alma e corpo, serão ressuscitados em corpo incorruptível, e nós que estamos vivos seremos transformados para sermos levados junto aos céus. Vamos ver mais uma figura aí, mais um slide. Esse aqui eu já mostrei para vocês aí, tá? Vamos ver o slide aqui, tá? Então, a pergunta é, aonde estão os mortos, né? Alguém pode perguntar, mas quem morre, para onde vai? Vamos ver a resposta aqui no próximo slide. Nós vamos ver essa resposta. Estar aqui, a mesma figura que eu mostrei de uma outra perspectiva. Então, o santo, quando morre, ele vem para cá, lá, lugar das almas dos mortos salvos até a ressurreição de Cristo, agora vazio, porque foi transferido. A outra figura que eu mostrei para vocês, tá? Olha ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela de novo aqui. Tá? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Esses que estavam aqui foram levados para cá. Tá? A pergunta, onde estão os mortos? Então, quem estava aqui no paraíso, ou no seio de Abraão, foi levado ao terceiro céu e lá está aguardando até o arrebatamento da igreja ou até a primeira ressurreição. Aqui nós temos o grande abismo, que é dito lá, e do lado de cá o Hades, prisão, aonde as almas que morreram sem Cristo continuam indo. Então, quando o indivíduo morre sem Cristo, para onde ele vai? Ele vai para o Hades, prisão, aguardar a segunda ressurreição, tá bom? Olha o estado dos mortos aí. Então, nós já sabemos para onde eles vão. Eles vão ou para o paraíso, ou terceiro céu, ou eles ficam no Hades, prisão, até a segunda ressurreição. Então, qual é o estado desses mortos? Primeiro, estão com Deus, no caso, os justos, estão no paraíso, estão vivos e conscientes, preste atenção aqui na questão do vivos e conscientes, que nós vamos voltar nela, estão em descanso. Olha o estado dos ímpios, separados de Deus, estão no inferno, ou Hades, prisão, estão vivos e conscientes e estão aguardando o castigo eterno. Então veja que a palavra consciente aparece dos dois lados aí. Então nós vimos aí, nos slides que mostramos aí, para onde vão as pessoas quando morrem, aqueles que morrem com Cristo para o paraíso ou para o céu, aqueles que morrem sem Cristo no Hades, prisão. E mostramos o estado de cada um deles. Quem morre com Cristo está junto de Deus, quem morre sem Cristo está separado de Deus, está separado eternamente, não tem mais o que fazer. A condição tanto do justo quanto do ímpio, ela não pode ser mudada. Quem está aqui no céu não pode ser lançado aqui no Hades, prisão. Quem está aqui no Hades, prisão, não pode ser transportado para o céu. São condições eternas, são condições imutáveis, tá? Então nós vemos aí para onde vão os mortos e a condição daqueles que morrem ou com Cristo ou sem Cristo. Nós já vimos aqui, já respondemos essa perguntinha aí, tá bom? Vamos partir para o próximo slide aí, esse aqui também nós já vimos, tá?
Isso aqui também nós já vimos, tá? O estado dos mortos. Agora, o importante, nós temos na mente o seguinte: quando há uma separação, e eu vou falar de separação entre corpo e alma, é um estado de consciência. Se você pegar aí e fazer a leitura de Lucas 16, vai dizer lá o caso do rico que estava consciente e de Lázaro também que estava consciente. Lázaro estava consciente no seio de Abraão, o rico estava consciente no Hades prisão. E aí em Apocalipse também vai falar das almas que estavam debaixo do altar, tá? Aquelas almas que estavam pedindo a justiça, e essas almas estavam conscientes, elas não estavam dormindo lá, elas não estavam no estado de repouso, elas estavam plenamente conscientes daquilo que estava acontecendo com elas, tá? Então, quando há uma separação entre corpo e alma, e essa alma entra ou no estado de gozo, ela entra consciente, ou ela entra no Hades prisão, ela entra totalmente consciente daquilo que está acontecendo com ela, tá? Vamos ver aqui mais um slide. Nós já vimos esse slide aí. Deixa eu só me localizar aqui direitinho. Tá? Aqui, tá? Nós paramos aqui. Tá? Então, essa alma, ela está plenamente consciente, seja no céu, seja no Hades prisão, ela está plenamente consciente. Pronto, vimos todas essas questões, né? Já definimos o que é o purgatório, né? Já definimos o que é purgatório, já definimos o que é o estado intermediário e aonde estão essas almas, já definimos a condição dessas almas. Agora vamos ver algumas ideias relacionadas à questão do estado intermediário. Então vamos começar aqui com a questão do purgatório, tá? O slide aqui eu vou mostrar para vocês aí, não esse, mas este daqui, tá? Depois eu explico o outro. Tá? Então você tem uma definição aí do que seja o purgatório, tá? Essa doutrina foi introduzida por Agostinho no século IV, tá? E a palavra em si, ela não foi usada, aliás, vamos ver aqui, mas a palavra purgatório não foi usada a não ser a partir do século XII, tá? Então, a partir do século XII, a palavra purgatório, ela passou a ser utilizada, tá bom? E aí ele já dá a definição, né, do que seja essa purgatório. É um lugar de espera, tá? Um lugar onde as almas vão purgar os seus pecados aqui. Eu vou voltar a imagem aqui, depois eu volto nesse slide aqui, já mostro o próximo slide para vocês aqui, para eu poder explicar melhor o que é essa questão do purgatório. Então, o purgatório é o estado intermediário para a Igreja Católica. Então, quem é que vai para o purgatório? Então, existe duas formas de pecados dentro do pensamento católico. Existem os pecados veniais e existem os pecados capitais. Os pecados capitais, que são aqueles pecados assim, esdrúxulos, vou dar aqui uma questão da blasfêmia do Espírito Santo, tá? São pecados pesados. Para esses não há purgatório. Quem comete os pecados capitais ou os pecados de morte, para esses não existe purgatório, eles vão diretamente para o inferno. Aqueles que cometem pecados leves, coisinhas pequenas, uma mentira aqui, né, uma bulinação ali, uma traição aqui, um roubinho ali, alguma coisinha aqui, pecados pequenos, pecados leves. Essas almas vão para o purgatório. Por quê? Porque elas vão purgar esses pecados, elas vão se limpar desses pecados. Então, é feita uma estimativa que uma pessoa que morre com 60 anos de idade, ela pode ficar no purgatório 10.000 anos. Mas ela pode fazer algo para sair rápido desse lugar. Aliás, ela não pode fazer, né? Ela não tem como fazer mais nada. Estando lá no purgatório, ela não tem como fazer mais nada. Mas os seus parentes, os seus amigos podem fazer missa, dar esmola,
e toda boa obra que algum parente, algum amigo desse morto que está lá, ele realiza aqui, vai reduzir este tempo que a pessoa fica purgando os seus pecados ali no purgatório. Então, ele mesmo não pode fazer nada por si, mas alguém aqui, algum parente seu, algum amigo seu, pode fazer algumas coisas que vai atenuar a sua estadia lá no purgatório. Ele vai ser tirado, se ele vai ficar 10 mil anos, ele vai ser retirado com 5 mil anos e vai entrar no céu diretamente, para quem cometeu pecados pequenos. Então, isto é o purgatório. Vamos voltar lá na cena, no slide, para eu explicar mais algumas coisas aqui, tá? Então, aí está o purgatório, já sabemos o que é o purgatório. Agora, mais para frente, surgiu uma outra ideia referente a esse estado intermediário. O limbus patrum, o vocábulo limbus patrum significa borda, orla. A ideia é paralela ao purgatório e foi criada pelos católicos. Foi criada pelos católicos para denotar um lugar na orla ou na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficam até a ressurreição. Tá? E a outra ideia é o limbus infantus. A palavra limbus infantus refere a criança, um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. Eu vou voltar lá na imagem e explicar para vocês. Então, complementando a ideia do purgatório, então existe o limbus patrum, que é uma orla, uma borda lá no Hades ou no inferno, em que os santos ficam ali até a ressurreição do corpo. Então ele fica ali, esperando a ressurreição do corpo. E o limbus infantus é para aquelas almas daquelas crianças que não foram batizadas, porque uma criança não batizada não pode entrar no céu. Então ela fica ali também esperando alguma purgação para que ela possa entrar no céu, tá? Vamos ver biblicamente se essas ideias elas têm apoio das Escrituras Sagradas. Então, aonde surge essa ideia? Essa ideia vai surgir lá de 2 Macabeus, capítulo 12 e versículo 43. Deixa eu ver se eu consigo essa leitura aqui de 2 Macabeus, para nós lermos aqui para vocês, tá? 2 Macabeus, capítulo 12, e o verso aí é o verso de número 43. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui e vamos ler esse texto para ficar claro da onde surgiu. Eu estou aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui no texto de 2 Macabeus. Eu acabei esquecendo de colocar esse texto para vocês aí, tá? Mas depois vocês deem uma olhada. Eu vou ler aqui para vocês. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43, é o seguinte. Deixa eu colocar a imagem aqui, que aí fica melhor, senão vocês vão ficar só com essa imagem aí. Deixa eu voltar aqui, minimizar aqui. Eu estou lendo aqui, tá? Estou lendo aqui em 2 Macabeus, capítulo 12 e versículo 43, que diz assim: Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Então, é a partir desse texto que a Igreja Católica, de um texto apócrifo, e um texto histórico, narra a história dos Macabeus, que a Igreja Católica vai tirar essa ideia do purgatório. Deixa eu voltar lá na imagem, deixa eu colocar lá na imagem novamente, tá? Aqui está a imagem, tá? 2 Macabeus 12, 43, tá? Texto apócrifo, registrado pelos próprios judeus, aonde eles tiraram essa ideia, em que o autor do texto diz que era para levar 10.000 dracmas para purgar ou para limpar os pecados em relação a aqueles que haviam
transgredido. E tem o verso 42, eu vou ler para vocês o verso 42 do 2 Macabeus, que diz assim: e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. E aí em seguida faz essa coleta para purgar ou tentar minimizar a situação desses que haviam morrido na questão dos pecados. Mas você está vendo os slides aí, eu não vou ler os textos aí, tá? Aqui em Ezequiel vai dizer que os pais não levam o pecado dos filhos, os filhos não levam o pecado do pai, ou cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Lá o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz que morrendo, o indivíduo morrendo, logo segue-se o juízo. Então tudo que eu tiver que fazer, eu só posso fazer em vida. Não tem como purgar pecado depois de morto. Não existe essa ideia de que eu morro e eu vou ter uma segunda chance pós-mortem. Eu posso purgar de alguma forma meu pecado, posso me limpar de alguma forma dos meus pecados. Essa ideia não existe, ela não confere. O autor aos Hebreus diz lá em 9:27 que morrendo segue-se o juízo. Não há o que se pode fazer em relação a isso. Vamos voltar lá na imagem, tem mais alguns versículos lá. E aí vai citar também, qual é outro texto que eles vão citar para corroborar a ideia do purgatório? A questão do Lázaro no seio de Abraão estaria no purgatório. O texto diz que Lázaro estava sendo consolado, e no purgatório não é lugar de consolo. Também vão tirar aqui de Mateus capítulo 5, versículo 25. Uma parábola em que o devedor é lançado na prisão até pagar tudo o que deve. Não pode ser o purgatório, pois, segundo o próprio dogma católico, lá ninguém pode pagar pelos seus próprios pecados. E o outro texto que eles vão usar aqui é de 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 18 versículo 18 a 20. Deixa eu voltar aí. Em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, eles mesmos se contradizem. Por quê? Porque quem está no purgatório, ele não pode fazer nada por si mesmo. Então, como que essa parábola do devedor vai se encaixar com a questão do purgatório? Porque só alguém que está vivo é que pode purgar essa pessoa, é que pode fazer algo para essa pessoa. Então, esse texto de Mateus capítulo 5 que eles estão utilizando aí, não confere. Acho que é versículo 23 ou 24, eu me esqueci, depois vocês olham lá no slide. Não confere. Porque o indivíduo que está lá não pode fazer nada por si só. Também eles vão citar outro texto aqui, vamos voltar lá rapidinho, para eu não errar aqui no texto. Eles vão usar esse texto aqui de 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 19, que vai falar que Cristo desceu e pregou a esses espíritos em prisão. E aqui eu quero explicar, tem um vídeo que eu falo só sobre esse texto específico, depois você olha no canal aí. Esse texto eles vão usar para corroborar a questão do purgatório também. Ou seja, quando Cristo ele desce, ele fala a esses que estão no purgatório e leva essas pessoas lá aos céus de novo então. Essa leitura não confere, porque o texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 18 a 20, está falando do período de Noé. Quando Cristo pregou por meio de Noé a justiça para os antediluvianos. São esses espíritos em prisão que Cristo pregou por meio de Noé. Então não bate essa ideia de um purgatório. Então, na verdade, o texto está tratando que Cristo já em Noé estava pregando para os antediluvianos para que houvesse o arrependimento. Vamos olhar mais um slide aí. Nós já vimos esse aqui. A outra forma de se pensar na questão do estado intermediário, como pensam os espíritas, que é a questão da reencarnação, em que essa alma
ela volta à vida novamente, tá? Então vamos supor, se essa alma que morreu, né, ela praticou boas obras aqui na Terra, né, teve boas atitudes, boas ações, a próxima reencarnação que ela vier, ela vai purgar o restante dos seus malfeitos, e conforme ela for reencarnando, ela vai se reencarnando até ela chegar ao estado de nirvana, um tipo de céu em que ela não volta mais para se reencarnar, porque ela entrou nesse estado de perfeição, ela purgou todos os seus pecados nas suas várias reencarnações, porque na ideia espírita a salvação é por mérito, o estado intermediário é a reencarnação, em que eu venho e volto, venho e volto, venho e volto, e à medida que eu vou voltando, eu vou praticando boas obras até eu encontrar um estado de perfeição e entrar no estado de nirvana. Mas vamos ver o que a Bíblia diz em relação a esta forma de pensar, tá? Então, desta forma, não há nada que possamos fazer para ganhar a salvação. Ou seja, olha o que diz aqui, você está com o slide aí, tá? Teologicamente, a expiação significa cobrir e transmite a ideia de que o homem rebelde, pecador, foi reconciliado com Deus pela morte sacrificial de Cristo, de modo que os crentes são perdoados e justificados diante de Deus por Cristo. Desta forma, não há nada que possamos fazer para ganhar a salvação. É um dom de Deus, tá? Ou seja, a salvação não é por obras. A salvação, ela vem por meio de Cristo e a fé que eu desenvolvo em Cristo. Então, a ideia de boas obras, que é trabalhada também dentro do Espiritismo, ela não confere. A salvação, ela foi dada gratuitamente e eu não alcanço ela por obras, tá? Mas eu alcanço ela por fé e em Cristo, tá? Vamos para o próximo slide aí, que vai falar da próxima doutrina, que é o sono da alma. Lembra-se que eu falei para vocês, para nós ficarmos atentos na questão de uma imagem que eu mostrei para vocês, que essa alma, ela quando ou sendo nos céus ou sendo no Hades prisão, essa alma está consciente. Mas vamos ver aqui como é que pensam os adventistas. Os defensores do sono da alma dizem que durante o período entre a morte e a ressurreição, a alma repousa no estado de inconsciência até o julgamento final. Essa doutrina é sustentada pelos adventistas do sétimo dia, testemunho de Jeová. Eles afirmam que a Bíblia muitas vezes utiliza a simbologia do sono para se referir à morte. Vou passar o próximo slide, depois eu volto lá para o vídeo. Entretanto, as Escrituras tratam do estado intermediário como a existência consciente, não sono da alma. O corpo sem a alma está morto, como diz Tiago, de fato é isso mesmo. Para os crentes, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. No estado intermediário, os crentes estão conscientes diante de Deus e guardam a ressurreição dos mortos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui mais, depois eu volto no vídeo. Porém, o uso do termo dormir para descrever a morte é uma expressão figurativa e eufemística para enfatizar o fato de que a pessoa falecida ainda vive. Além disso, o relato de Lázaro, dado por Jesus do estado do homem rico e Lázaro, imediatamente após a morte, demonstra claramente que eles não estavam dormindo ou inconscientes. Tá? Depois eu volto aqui nesse slide e explico a posição de Lutero. Tá? Então, explicando aqui de forma resumida. E aí vocês têm os versículos para vocês analisarem depois. Para os adventistas, quando você morre, você entra no estado de inconsciência. Ou seja, a alma não tem consciência nem de onde está. Tá? Ela está dormindo. Mas nós já vimos pelo texto sagrado que essa doutrina não resiste um confronto das Escrituras. Eu vou ler somente um texto aqui, se você quiser acompanhar, tá bom? Aqui em Apocalipse. Apocalipse, no versículo de número 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas
daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Olha o versículo 10. Clamar em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, como que essas almas poderiam estar falando se elas estavam dormindo? Como que elas poderiam estar verbalizando se elas estavam conscientes? Então, a doutrina do sono da alma da Igreja Adventista, ela não resiste a um confronto das Escrituras Sagradas. É claro que eles vão rebater, que eles vão dizer que não sei o quê, mas, biblicamente, ela não tem consistência, ela não se sustenta por si só. Então, para nós, não existe sono da alma. Quando o cidadão parte, quando a separação entre corpo e alma, ou estando no céu, ou estando no Hades, prisão, essa alma estar consciente. Veja o caso do rico, que estava lá consciente, sabendo que estava ali, não queria que seus irmãos para lá fossem. Até pediu para Abraão: mande alguém lá para que fale, para que eles não venham para cá. Então essa doutrina não resiste. E os textos que eles utilizam para corroborar a ideia de sono da alma não bate, porque ali está falando do corpo. Não está falando da alma, está falando do corpo que dorme, do corpo que cessa a sua existência histórica aqui na Terra. Então, para nós, essa ideia de sono da alma não confere contexto sagrado. Agora vamos ver aqui com os reformadores. Olha o que Lutero dizia sobre essa questão do estado intermediário. As almas dos crentes estão em condição de perfeita bem-aventurança e de perpétuo gozo com Deus, ainda que não possamos fazer ideia de como se efetua essa maravilhosa fruição de ventura celestial, rejeitamos consequentemente toda espécie de sono da alma, que exclui o gozo ativo de Deus por parte do crente falecido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu vou mostrar uma última imagem para depois você analisar, tá? Um texto de Wayne Grudem, que ele vai trabalhar essa questão do estado intermediário. Olha o que ele diz. A morte é a cessação temporária da vida corporal e separação entre a alma e o corpo. Então ele diz, a morte é a cessação temporária da vida corporal e separação entre a alma e o corpo. Por que ele diz temporário? Porque o estado intermediário, ele é temporário, ele não é definitivo. Como nós lemos lá em Tessalonicenses, ele é um estado temporário, não definitivo. Olha, continuando a leitura. Uma vez que o crente morre, embora o seu corpo físico permaneça na terra, sepultado, no momento da morte, sua alma ou espírito vai imediatamente para a presença de Deus com regozijo. Quando Paulo reflete sobre a morte, ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Estar ausente do corpo é estar em casa com o Senhor. Ele também diz que o seu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O texto está em Filipenses. Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita, hoje você estará comigo no paraíso, em estado consciente. O autor de Hebreus diz que quando os cristãos comparecem para adorar juntos, eles veem não somente a presença de Deus no céu, mas também a presença dos espíritos justos aperfeiçoados. Contudo, como veremos em mais detalhes a seguir, Deus não vai deixar o corpo para sempre em sepultura, pois quando Cristo retornar, a alma dos crentes será reunida ao corpo, o morto na sepultura para sempre. Eu não vou ler esse texto aqui porque ele está muito pequeno, depois você lê lá. Eu vou voltar no vídeo, colocar a imagem aqui para eu explicar e encerrarmos este vídeo. Então veja que o próprio reformador, está dizendo em relação ao estado intermediário e já deixando bem claro que esse estado intermediário é um estado de consciência, e consciência
pura. Tanto aquele que vai para o céu sabe o que está acontecendo, como aquele que vai para o Hades, prisão, sabe o que está acontecendo. Então, essa é a nossa postura, né, nossa postura protestante evangélica, sobre o estado intermediário. Cremos no estado intermediário, cremos que quem morre com Cristo vai para os céus, cremos que quem morre sem Cristo vai para o Hades, prisão, e também cremos que ambas as condições, tanto que está no céu estar consciente, quanto que está no Hades, prisão, está consciente do que está acontecendo. E também cremos que esse estado é um estado temporário, que ele cessará para a primeira ressurreição, quando se der o arrebatamento, haverá junção de corpo e alma dos santos que estão aguardando, nós que estamos vivos teremos nossos corpos transformados e juntos subiremos aos céus. E aqueles que continuarem morrendo sem Cristo estarão no Hades, prisão, até a segunda ressurreição, onde haverá o trono branco e juízo final e depois estado eterno. Então, essa é a nossa crença em relação ao estado intermediário, tá bom? Deixa aí o seu curtir aí no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, para que nós continuemos exercendo esse trabalho, executando esse trabalho de informação aqui no nosso canal. E se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, de assunto que você queira, alguma dúvida que você tenha, você pode me enviar um e-mail, vou deixar meu e-mail na descrição aí, e você pode estar enviando e a gente vai estar trabalhando e gravando um vídeo em relação à sua dúvida, tá bom? Espero que esse vídeo possa te ajudar a esclarecer essa questão e que você possa aprofundar mais ainda esse assunto aí com as suas próprias pesquisas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.